Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast com o tema Meio Ambiente em Foco, a educação ambiental nas escolas. Trago inicialmente a imagem de Raquel Carson, que foi uma grande inspiração para muitos ambientalistas, na medida em que ela foi a primeira pessoa a denunciar o uso indiscriminado do DDT, que é um tipo de fertilizante muito agressivo, que com certeza pode afetar toda a cadeia alimentar. Importante nós sabermos que a Raquel Carson foi a primeira pessoa a denunciar essa questão. E no livro Primavera Silenciosa, Raquel Carson mostrou como o DDT penetrava na cadeia alimentar e acumulava-se nos tecidos gordurosos dos animais, inclusive do homem, com o risco de causar câncer e dano genético. Mas isso é só um disparador, pessoal, porque na realidade o que nós queremos falar é muito mais abrangente, né? Hoje em dia se tornou uma emergência nós falarmos sobre questões ambientais. Nós temos hoje nas escolas a educação ambiental que caminha muito marginalmente, mas a educação ambiental ela já é reconhecida como um direito garantido aos estudantes desde a nossa Constituição de 1988, aquela Constituição em que nós chamamos de Carta Magna. Então, o Brasil vinha de um período muito obscuro, onde depois você teve a primeira lei mais abrangente, onde tem uma grande abertura. E lá se fala, então, da importância da educação ambiental, já na década de 80. Então, 1988, né? É estipulada essa lei onde fala, olha, meio ambiente deve ser tratado em todos os segmentos do ensino fundamental. E depois, antigamente, também o segundo ciclo fundamental e o ensino médio, naquela época, que eles chamavam de colegial. Muito bem. Isso posto, a gente tem que pensar agora o seguinte, né? Que essa não foi a única lei. Essa lei também, ela vai se concretizando de maneira não tão efetiva, mas a lei já existia. Depois nós temos também a LDB, que é a Lei 9493/96, aonde também se trata das questões ambientais, e depois os próprios PCNs que trouxeram de maneira muito interessante, no entanto, eles ficavam relegados ao uso marginal, como eu estava falando agora, né? Na realidade, eles eram utilizados de que maneira? De temas transversais. Então, durante muitos anos, ficou estipulado que a educação ambiental era tratada quando você não tinha o conteúdo matemática, língua portuguesa. E o único componente curricular onde se estabelecia um maior contato com esse tema justamente foi aonde? Foi no componente curricular de ciências, né? Hoje nós já vemos ele um pouco mais abrangente em outros componentes curriculares mais tratados, isso que é importante, né? Então, pessoal, quando eu trago a Raquel Carson, né, de maneira muito emblemática, histórica, né, não podemos deixar de falar também de Capra, né, que é um físico austríaco, aonde ele fala da importância dessa visão sistêmica. E quando a Raquel fala, né, sobre essa questão que você usa o DDT e ele vai ser transferido pela cadeia alimentar, e, de certa forma, é uma visão sistêmica, é lógico que muito mais pontual, porque a visão de Capra, no entanto, ela é muito mais abrangente, né? E aí também você tem que pensar hoje em dia no tripé da sustentabilidade, que a gente está pensando no tripé da sustentabilidade, né? Que é a questão econômica, social e ambiental. Nós temos também a Lucy Solver, que muito brilhantemente ela fala das correntes da educação ambiental, né? Hoje também nós já temos aí, depois, né, da Agenda 2030, a questão das ODS. Então, assim, tema nós temos para conversar durante muitos podcasts, então esse é apenas o primeiro. Então, assim, isso é só, né, uma amostra de que o nosso podcast pode ser muito interessante. Eu vou abrir para contribuições de vocês depois, para quem quiser comentar o podcast. Eu vou abrir um canal de comunicação para que a gente possa tratar esse tema que é de extrema urgência, que é de extrema necessidade e que nós todos precisamos participar de maneira mais efetiva. Então, nós iremos discutir nos próximos podcasts, né,
como é que a educação ambiental ela pode ser tratada nas escolas, de que maneira pode ser efetivada, mais uma forma de educação que chega de maneira efetiva para os estudantes. Nós temos também muitos autores que tratam de meio ambiente, principalmente relacionado na escola, que falam dessa necessidade, né? E hoje eu trouxe para vocês somente essa fala da Raquel Carson, que eu li no comecinho, né? Que é a questão do uso do DDT. Mas assim, não foi tão fácil para ela, naquele momento, na década de 50, tratar de um tema desse, porque justamente nos Estados Unidos, onde ela levanta, né, essa bandeira contra exatamente sobre os DDT e outros defensivos agrícolas, né, justamente era um momento muito propício para eles utilizar esse tipo de recurso para aumentar a produção agrícola. E ela foi muito contestada. Embora ela fosse bióloga, eles falavam que ela não entendia nada de questão de agroeconomia e agronegócio. Por quê? Na realidade, ela era uma bióloga marinha, mas isso não desqualificava. O que eles tentaram, na realidade, foi desqualificar o trabalho de Raquel Carson. Mas o livro dela, gente, foi um sucesso absoluto, certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham ficado com essa vontade de participar dos próximos podcasts, tá? Porque, na realidade, nós temos muitos assuntos aí para falar. Então, eu queria comentar com vocês agora sobre a importância da visão sistêmica também. A visão sistêmica que eu comecei a comentar agora, trazida por Capra, ela na realidade, ela fala dessa interação das questões ambientais nesse tripé da economia, porque você não vai, desculpa, nesse tripé da sustentabilidade, que é economicamente falando, né, que é você pensar nas questões ambientais e nas questões sociais. Eles não estão dissociados, porque se você pensar hoje em dia na questão predatória do meio ambiente, né, onde os recursos estão sendo exauridos, nós iremos pensar o quê? Que a questão econômica tem que ser pensada. Eu levanto aqui uma questão muito importante, que nós poderíamos começar a falar das questões dos recursos ambientais, que é justamente agora, nesse momento, que estão comentando a questão de você explorar recursos de minério na Amazônia, né? Então, assim, eu acho que isso é muito questionável, isso tem que ser muito bem pensado, porque vai começar uma exploração, no meu ponto de vista, desnecessária, né? Sendo que nós poderíamos utilizar outros recursos e de maneira muito mais sustentável. Então, assim, nós temos que em Minas Gerais, nós temos vários exemplos de Minas Gerais que já tem sido, né, debatido por muitos especialistas essas questões da degradação. Nós temos os povos indígenas lá, como o Krenak disse, não indígena, que estão vivendo com água de caminhão-pipa. Então, fica aqui o meu questionamento para nós pararmos e refletirmos sobre esse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, pessoal.